Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, Turma da Mônica Jovem não é o que você imagina e tem um final terrível. Do canal Quadrinhos na Sarjeta. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal Quadrinhos na Sarjeta, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, rapaziada. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre, não repara muito na minha cara, não acabei de acordar, velho. Eu tirei uma cochilinha agora de tarde e enfim. Bom, antes de prosseguir, rapaziada, deixa eu mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa, né, velho? Mandar um rapaziada pra rapaziada, é isso aí. Um salve pro Caos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, Rafael Silveira, Naofumi Iwatani, João Daniel e pro figurante, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E vamos lá, né? Turma da Mônica Jovem não é o que você imagina. E tem um final terrível. Play. Hoje eu vou explicar pra você por que o Pô, relacionamento faz muito tempo que eu não vejo Cebolinha... nada assim relacionado à Turma da Mônica, tá ligado? Eu já li os quadrinhos, é um gibi, né? Na infância, mas depois também acabou-se, velho. Não sei mais nada, não vi mais nada de Turma da Mônica. Hoje eu vou explicar Ainda pra lança você Turma da por Mônica, que o rapaziada? relacionamento entre o Cebolinha e a Mônica não tem futuro. Quer dizer, talvez tenha, mas é uma chance muito pequena. E vou comprovar isso aqui prestando atenção num título que eu acho bastante negligenciado pela crítica de gibizinho. No caso, eu estou falando de Turma da Mônica Jovem, que foi especialmente bastante popular nos anos 2010, que chegaram inclusive a furar a bolha da galera adolescente que gosta de gibizinho da Turma da Mônica. E no caso eu estou falando de mim, mas também estou falando de você que assiste esse canal, que é muito chato. Todo mundo falava, pô, fala da Super Saga do Fim do Mundo, fala das histórias de horror da Turma da Mônica Jovem. Pronto, vou falar. Tá feliz agora? Louco. Pois bem, Turma da Mônica Jovem começou a sair no Brasil em 2008. E como disse o Maurício Souza num ato falho, foi uma mina de ouro de boas histórias. Sim. Histórias. Porém, é desconcordar, de fato, há histórias muito boas. Mas vamos ser francos, Turma da Mônica Jovem foi, antes de tudo, uma aposta mercadológica que se provou muito certa. No Brasil, por mais que a gente tenha cada vez menos pessoas lendo quadrinhos, ainda assim, a Turma da Mônica é bastante presente nas atuais gerações. Minha filha, minhas sobrinhas, todas elas gostam de Turma da Mônica. E como o próprio Maurício uma vez falou... É porque eu não tenho condições, velho, mas eu adoro quadrinhos, mano. Eu gosto mais de quadrinhos do que de mangá, velho, tá ligado? Dessas outras coisas assim. Os mais velhos voltam a reler uma vez que se tornam pais. Porém, aquela faixa ali da adolescência, essa tava negligenciada. E assim, ó, eu sei que tem muita gente que tem um olhar muito romantizado sobre Turma da Mônica, mas, gente, é um negócio, ok? Então, pra Maurício Souza Produções, o que é interessante é o tempo todo fortalecer essas marcas pra você chegar num supermercado e ter produto de absolutamente tudo da Turma da Mônica. A verdadeira mina de ouro tá no merchandising. E daí vem o problema, você tem um grupo de pessoas, adolescentes, que a Maurício Souza Produções não alcança. Quer dizer, não alcançava. E é por isso que surge a Turma da Mônica Jovem, que não só procura trazer os personagens que a gente já conhece numa versão adolescente, inclusive instigando na gente uma série de especulações. Eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei a fazer historinhas o Cebolinha do que ia ficou acontecer bonito pra caralho, com o Cebolinha né, velho, com a Mônica mais velha. Eu criei minhas fanfics da Turma da Mônica adulta, até porque eu, como criança, queria me projetar também como adulto. Como é que eu ia ser? Só que além de abarcar essas nossas especulações sobre a turminha, a revista Turma da Mônica Jovem também tentou colar na modinha do mangá. Até chega a ser engraçado isso. Quando tem piadinhas metalinguísticas, o pessoal fala, caramba, esse mangá aqui tá indo por um caminho estranho. E eu não vou entrar nesse debate aqui, mas mangá é um tema muito problemático, muito mesmo. Não é porque a história é em preto e branco e puxa a estilística de mangás de determinado estilo que isso faz dela um mangá. Até porque mangá é simplesmente quadrinho japonês. E não é um quadrinho japonês, sacou? Não é. É um gibizinho. Não importa o que você queira dizer, Turma da Mônica Jovem é um gibizinho. Mas pra fins mercadológicos, a estratégia colou. Cria algo que não é tão diferente daquilo que o público adolescente está lendo e ao mesmo tempo jogue com a sua memória afetiva, jogue com aquilo que eles liam quando criança. E muitos autores passaram pela Turma da Mônica Jovem. Entre eles, um autor que ficou muito associado pelas histórias de horror, todas elas concatenadas naquilo que foi chamado de Super Saga do Fim do Mundo. E o autor é Emerson Abreu, que por mais que muita gente às vezes tenha conhecido ele tardiamente, é um cara das antigas das histórias da Turma da Mônica, inclusive fazendo as histórias para as crianças, coisa que pelo que eu soube até hoje ele faz. E o Emerson entra naquela galeria de autores que muitas vezes não
foram creditados, mas todo mundo percebia que estava lendo algo diferenciado, algo que tinha uma assinatura muito específica. Cabe retomar o que eu acho que é uma mancha na história da Maurício Souza Produções, que é a decisão muito tardia de creditar artistas. A minha geração, por exemplo, cresceu acreditando que os desenhos, que os roteiros eram feitos pelo Maurício de Souza, sendo que desde muito também cedo achava, o Maurício mano, tinha sempre achei. e logo depois passou a ter roteiristas e desenhistas que eram quem faziam de fato. Eu já tô sabendo disso aqui agora, aqui nesse vídeo aqui, todas essas informações aí. Eu achei que era o Maurício ali que fazia tudo, velho. Quer dizer, o roteiro... na verdade eu achava que o Maurício fazia tudo mesmo. O Maurício tinha assistentes e logo depois passou a ter roteiristas e desenhistas que eram quem faziam de fato os quadrinhos. Muitos personagens, muitas histórias que você tanto ama, pois bem, não foi o Maurício que fez. E é engraçado que isso tem um precedente na história dos quadrinhos. Karl Barks também era um artista não creditado que fazia histórias da Disney. Só que todo mundo sacava que quando era aquele cara que ninguém sabia quem era, tinha uma pegada diferente. Dick Sprang, que também era desenhista do Batman, mesma coisa. O pessoal ali sacava que o desenho tinha outra pegada. Porém, nos quadrinhos do Batman dos anos 50, tudo vinha assinado como Bob Kane, que era o criador do personagem. Essa prática foi bastante forte, principalmente na primeira metade do século XX. Quem assinava não eram os artistas, quem assinava era o dono da propriedade. Contudo, essa política foi mudando passo a partir da segunda metade do século XX. Só que aqui no Brasil não aconteceu assim. A mudança por uma acreditação dos artistas dentro da Maurício Souza Produções foi algo que foi apenas acontecer em meados dos anos 2010. E olha, eu vou dizer pra vocês, acho que essa acreditação ainda tá muito discreta. Parece até um paralelo sobre a história da escravidão. Os Estados Unidos fez a abolição bem antes da gente, então lá os artistas começaram a ser tudo creditado e a gente aqui levou um tempão depois e foi o último a fazer esse tipo de coisa. Eu tô dando essa volta toda e fazendo um puxão de orelha histórico, porque eu não consegui, mesmo com a ajuda da fandom da Turma da Mônica Jovem, precisar qual foi a primeira história que o Emerson Abreu fez. Aparentemente foi numa história da Magali de 1997, chamado O Cliente Tem Sempre Razão. Ou seja, ele começou a trabalhar num período onde ele não era acreditado. Porém, pouco a pouco a galera foi percebendo, ok, aqui tem um outro artista. E uma das características do trabalho do Emerson foi trazer uma estilística mais próxima dos mangás hypados que a gente tem por aqui, assim como desenvolver uma acidez ou uma sofisticação em personagens muito negligenciados. Ainda nos títulos infantis, Emerson foi responsável por tornar o Xaveco um personagem mais interessante, inclusive trazendo o fato de que ele tem pais divorciados, algo que na Turma da Mônica sempre foi de baixíssima representatividade. Todo mundo tem pai e mãe que mora dentro de casa. Xaveco então entrou como personagem para trazer outras questões, inclusive para as próprias crianças, de modo inclusive a ajudar na aceitação das crianças de que pais eventualmente se separam. Tô ficando calor já. Esse assunto, tô ficando calor. Vou tirar essa porra. Tô ficando quente, porra. Essa blusa aqui. Eu vou terminar esse vídeo sem roupa. E outra importante contribuição do Emerson foi na personagem Denise. Essa uma coadjuvante de qualquer coisa. Que, cara, esses personagens aí eu nem conheço, tá ligado? Tô totalmente por fora. Inclusive, sequer tinha um visual padrão, mas que pelas mãos do Emerson passou a ser uma personagem ácida, maliciosa, diria até perversa. Aquela bondade imanente na Mônica, na Magali e tal. Pois bem, Denise é o exato oposto. E se isso funciona bem nos quadrinhos infantis, imagina na versão adolescente, considerando que adolescente já é uma máquina de perversidade. Por isso tudo que Emerson, quando começa a fazer quadrinhos pra Turma da Mônica Jovem, vai aos poucos encontrando um tom. E tirando a primeira aventura que ele fez, que ainda era um caso bastante isolado, vai ser na edição 51 da Turma da Mônica Jovem, publicada em outubro de 2012, que vai ter início aquilo que depois foi chamado como Super Saga do Fim do Mundo. História essa que até hoje não foi finalizada. Porém, até hoje é uma história que chama muito atenção, mas segue sendo muito lembrada porque traz elementos de horror. Eu diria até de profundo horror. Coisa que você não imagina em publicações da Maurício Souza Produções, que costuma ser algo mais caretinha. Eu até diria que as histórias da Super Saga do Fim do Mundo que o Emerson escreveu conseguem ser mais maduras do que muita gráfica MSP, que é um projeto editorial que eu acho, sinceramente, que se perdeu por completo, virando apenas mais histórias infantis, só que agora com um traço diferente, bonitinho, sei lá. Mas então, voltando aqui pra Super Saga do Fim do Mundo, além de trazer horror e uma certa adultice inesperada, pelo menos inesperada da minha parte, também tem esse fator de ser uma história mega intercalada. Até porque o Emerson, como ele fazia as histórias da turminha e também da Turma da Mônica Jovem, ele acabou criando um universo compartilhado. Sim, a grande façanha do Emerson foi marvelizar a Turma da Mônica, de modo a produzir retcons lá nas histórias das crianças, pra depois retomá-las nas histórias dos adolescentes. Você se lembra quando a gente era criança e aconteceu tal coisa? E aí você pensava, caramba, tá interligando com a revista lá infantil. Só que é tudo o mesmo roteirista, então tá aí a malandragem e a esperteza. E aqui só uma rápida ponderação, eu não sei dizer quais títulos exatamente o Emerson também desenhou. Primeiro por causa que tem aqueles que não foram creditados, e também tem o fato de que mesmo aqueles que foram creditados, as versões que eu tive à disposição não apresentavam essa informação. E eu já adianto, as versões que eu tive são versões que
são aquelas que a gente consegue quando um livro tá fora de catálogo, se é que vocês me entendem. Então, sinceramente, eu não consegui ir atrás dessas informações com precisão aqui pra vocês. Inclusive, peço que me ajudem nos comentários, que eu acrescento aqui e dou referência também aos desenhistas. Só que aqui também já fica um puxão de orelha, inclusive pra fandom. Tem uma série de sites que me ajudaram bastante pra poder fazer esse vídeo. Mas mesmo neles, que tem tantos detalhes sobre a história, não há, muitas vezes, a informação de autoria. E isso tem a ver muito com essa cultura que se criou dentro da Turma da Mônica de não prestar atenção pra quem é que faz as histórias. Então, por tudo isso, esse vídeo aqui vai ficar incompleto. Mas depois, vamos ver se eu consigo na descrição completar. E já que estamos falando de gente jovem e descolada, vamos falar de você que tem foto de anime e só aparece nas redes pra brigar. Você já ouviu falar na palavra da Surfshark VPN? É uma ferramenta de rede privada que traz segurança e privacidade ao esconder as atividades online dos usuários. Uma VPN serve para criptografar as informações transmitidas, tornando elas inacessíveis a possíveis espiões e ocultando a localização do dispositivo. Ou seja, com a Surfshark dá de boa para você digitar a senha do banco em um Wi-Fi público, seja em restaurante, aeroporto, academia ou naquela festinha gótica no cemitério com gente fazendo cos pobre de penadinho. A Surfshark VPN serve também para acessar conteúdos restritos geograficamente, como catálogos de filmes da Netflix de diferentes países, e consegue ofertas exclusivas em sites como Amazon e AliExpress, independentemente da localização do usuário. Outra coisa boa é que a Surfshark tem suporte 24 horas, inclusive nos finais de semana. Também tem avisos de segurança dos sites que você acessa, uma política. Lembrando que eu gosto de deixar os amigos, assim, que eu acompanho os vídeos aqui, né? Assisto os vídeos aqui, fazer propagandinha deles aí, né? O ad. Porque, cara, nada mais justo que, sei lá, mano. Vão lá, se você se interessa por isso daí, tá ligado? Eles estão divulgando, vão lá e acessam lá pelo link deles lá, tá ligado? Bom que vocês dão uma força pra eles lá também. E eu também aqui, né? Sei lá. Acho que o mínimo que eu posso... como eu posso dizer? O mínimo que eu posso ajudá-los, assim, né? Porque eu tô utilizando o conteúdo deles. Deixando as propagandas rolar, inclusive, tá ligado? nos finais de semana. Também tem avisos de segurança dos sites que além você de acreditar acessa, sempre, uma política né, rigorosa contra a retenção de dados e funcionalidades adicionais, como a Surfshark Alert, Surfshark Antivírus e Surfshark Search. E se você não gostar do serviço, tem a garantia de reembolso em 30 dias. Agora, bem bom, utilizando o cupom SARJETA, você garante 4 meses extras de uso. Sim, 4 meses tranquilinho. Por isso, proteja-se e não faça bobagem na internet, cara. Também não vai ficar usando a Surfshark pra ser o capitão feio e ficar emporcalhando tudo. Trocadilhos. Agora, voltando pro vídeo. Dito tudo isso, vamos lá. Sobre o que é a Super Saga do Fim do Mundo? Eu vou nesse vídeo aqui dividir ela, tá? Eu não vou abarcar ela completa porque é um monte de história. Eu vou, na verdade, falar das 6 primeiras histórias que se passam no universo da Turma da Mônica jovem. No caso, Sombras do Passado, parte 1 e parte 2, o especial Dia das Bruxas e a trilogia Umbra, que sempre me pediram demais pra eu comentar aqui. Todas elas com essa pegada de horror, mas também muito humor, sempre bom lembrar. Só que tem mais um detalhe aí que eu acho que talvez até mesmo a fandom de Turma da Mônica jovem muitas vezes não pesque, que é o quanto que o Emerson tá colocando em questionamento o futuro da relação entre a Mônica e o Cebolinha. Que aqui eu já vou adiantar, vou chamar de Cebola, porque na versão jovem eles não são mais Inho, então é o Cebola, o Franja, que antes era o Franjinho, e assim por diante. Mas o Cascão ficou Cascão, podia ser Casco. Não, mas ele cresceu, né? Não seria Casco, seria Casca, enfim, eu tô já viajando. Voltando, o que eu tô tentando dizer aqui é que uma coisa que a Super Saga do Fim do Mundo vai fazer, e eu acho de uma maneira muito inteligente, é explorar a psicologia da Mônica e do Cebola e mostrar que talvez esse casal que a gente tanto shippa é a receita de um relacionamento tóxico. E eu não diria no sentido de que um não presta enquanto que o outro é bonzinho e tal. Não, estamos falando de incompatibilidades de personalidades. Em alguma dose, o jeito da Mônica ser e o jeito do Cebola ser faz com que, se eles ficarem juntos, talvez os dois sejam muito infelizes. Os dois talvez sejam muito ruins um para o outro. Sejamos adultos aqui, muitas vezes não se trata de num relacionamento você caracterizar quem é o vilão. Às vezes ninguém é o vilão e também ninguém é o herói. São só duas pessoas. São pessoas com pensamentos diferentes. Estando juntas, elas façam muito mal uma para outra. E essa é a tragédia do Cebola e da Mônica. Talvez esse lindo casal de adolescentes que cresceu junto e que agora está namorando, ou quer dizer, aqui no caso da história, em vias de começar um namoro, enfim, por tudo isso, talvez eles estejam rumando para a própria infelicidade. Porém, existe um C, um gigantesco e se fosse de outra forma. E em partes, esse é o subtexto da Super Saga do Fim do Mundo. Por trás das histórias de horror, você tem ali uma cirúrgica exploração do futuro do relacionamento entre Mônica e Cebola. Então eu vou repassar essas 6 primeiras histórias aqui, vou explicar um pouco desse universo que é muito rico, inclusive totalmente trágico, por fora, velho. Final feliz, já adianto. E no final eu banco consideração
spoiler amoroso, digo pra você se tem futuro o namorico ali entre a gorda dentuça e baixinha com o cara do plano infalível. Mas antes de eu destruir a infância de vocês, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos seus apoiadores e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de bi e conteúdo exclusivo. Então eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E considere ser membro aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso à Sarjeta Flix, com uma série de conteúdos exclusivos e também lives exclusivas, que acontecem mais ou menos em torno de 15 em 15 dias. Mas vambora! Primeiro eu vou falar aqui de Sombras do Passado, que saiu originalmente em Turma da Mônica Jovem 51 e 52. Aqui a gente acompanha a Mônica, essa adolescente que, como todo bom adolescente, está numa crise de identidade, e muito a Mônica reflete sobre quem ela está se tornando, quem é que ela vai ser no futuro, quem vão ser os amigos, com quem ela vai estar ao lado. Então tudo vai nessa pegada muito teen. Só que aí entra o elemento dos pesadelos. Algo que começa apenas com sombras genéricas, mas aos poucos vai ficando cada vez mais grotesco. Inclusive aparecendo um monstro nos pesadelos dela, que vai gerar até um embate físico, com o monstro inclusive pegando a Mônica pela cabeça e jogando ela contra a parede. Tem horas assim, sinceramente, que me parecia Evil Dead. Sam Raimi estaria orgulhoso. Uma coisa que é importante dizer sobre a caracterização da Mônica é uma certa inconstância ao longo dos títulos. Porque olha só, uma coisa que eu acho coerente em relação à personagem é fazer ela um tanto cheinha. Pra dizer de maneira bem objetiva, não sei se a Mônica é o tipo de mulher que você chamaria de gorda, mas ela tem braço de polenteira. Sim, definição super técnica. Mônica é truncada, sacou? É aquela pessoa que tem formas mais grossas. O braço é mais grosso, a cintura, as coxas. Inclusive, em uma das histórias mais adiante, até eles chegam a brincar com isso. O Cebola vê ali a Mônica com muito calor, mexendo na roupa, e ele fica... Só que nem sempre é assim, tem desenhos que a Mônica é extremamente magrinha. E aí, sei lá, eu acho que perde um pouco da graça. Personagem consistente é aquele que também tem características consistentes. Mas enfim, sim, essa Mônica aqui que a gente é apresentado, tá também vivendo um momento muito específico. Porque na escola chegou uma aluna nova, Sofia. E a Sofia não é qualquer uma. Ela é uma velha adversária do bairro das Pitangueiras. Lembrando que o bairro da turminha da Mônica é do Limoeiro. E de fato a Sofia apareceu nos títulos infantis. Mas aí já vem as sacadas boas do Emerson. Foi ele que fez isso lá atrás. Então o que ele vai fazendo é resgatar personagens que ele criou pra trazer na sua versão adolescente. E uma coisa até que é curiosa sobre os momentos que a gente vive é que as falas da Mônica em relação à Sofia depois foram abrandadas. Mano, é muito personagem que eu nunca ouvi falar, cara. Nunca vi nessa história. Ou pelo menos não me lembro, tá ligado? Que é curiosa sobre os momentos que a gente vive é que as falas da Mônica em relação à Sofia depois foram abrandadas em reedições. E por que isso aconteceu? Ora, porque a Sofia é bastante gorda. E a maioria das piadas em relação a ela são piadas por ela ser gorda. Embora eu preciso admitir que, críticas à parte à gordofobia, uma das piadas eu acho que é muito boa, porque entra no terreno da caracterização dos personagens, inclusive nas suas falhas. Mônica é gordofóbica em parte porque ela muito foi chamada de gorda a vida toda. E mais do que isso, a Mônica começa a ter ciúmes porque vê que o Cebola tá dando muita atenção à Sofia. Sim, o Cebola adora uma gorducha. E eu acho legal isso porque também nos ajuda a pensar sobre quem é o Cebolinha. Aquele menino que ficava implicando com a Mônica por ela ser baixinha, dentuça e gorducha. Pois bem, hoje é um adolescente que gosta de mulheres gordas. Que parece se sentir mais atraído justamente... Aí vem aquele bagulho, tá ligado? Pô, se a pessoa tá implicando muito com você... É porque ela gosta de você, tá ligado? Pois bem, hoje é um adolescente que gosta de mulheres gordas, que parece se sentir mais atraído justamente por mulheres assim. Eu até acho que dava pra avançar isso para além das caretices da MSP. Para pra pensar o dilema da Mônica. Ela é uma adolescente, tem toda aquela vigilância sobre o próprio corpo, que a adolescência traz como neura, até porque o corpo do adolescente é um corpo em mudança. E ao mesmo tempo que tem essa vigilância, essa cobrança, seja magra, seja gostosa, seja atraente e tal, o cara que você gosta de você gorda. E aí? E aí, como é que você vai ficar? Te vira aí, ô Mônica jovem, adolescente, desemprumada. Mas voltando, a Sofia começa a estudar ali junto. O foda é você ficar tentando atender os requisitos da pessoa que você gosta, tá ligado? Porque, gosto mais de você. Eu gosto assim, queria que você fosse assim, tá ligado? Aí ela vai... Mônica, eu queria que você fosse gorda. A Mônica vai tentar ficar gorda. Você podia ficar meio assim, hein? Aí ela vai fazer de tudo pra tentar... Sabe, tá ligado? Ela vai mudando algo que ela realmente... Por exemplo, existe um... Vamos lá. Toda mulher... A mulher, ela... Sei lá, mano. Não necessariamente ela quer ser igual aos outros. Mas ela quer ser bonita, né, velho? Ela quer ser bonita. Vamos dizer que mulher não quer ser bonita. Não digo nem por mulher. Vamos lá. Todo mundo quer ser bonito. Eu também quero ser bonito. Porém, tem aquela questão. Eu não ligo, assim... Eu não me cuido, eu não faço nada disso não, assim, pra tentar alcançar uma beleza, tá ligado? Eu vivo do jeito que eu gosto mesmo. Se eu tiver que ficar, sei lá, gordo, feio, que eu fique. Eu não ligo o que as pessoas acham não, tá ligado? Mas enfim. E existem outras pessoas que querem
ficar bonita. Elas têm um padrão e querem chegar nesse padrão. Porém, elas conhecem alguém, ou um cara ou uma mulher, que começa a fazer certas exigências. Pô, você podia ser assim, né, velho? E é uma coisa que tu não gosta. Por exemplo, a Mônica. Eu vou só supor que a Mônica, ela quer ser magra, né? Por todo que... até porque ela sofreu também na infância, né? Chamada de gorducha e tal. Ela quer ser magrinha, definida, tá ligado? Assim, um corpo bonito. Aí ela fica com o Cebolinha, pô, mano, podia ser gordinha, hein? E ela não quer ser gordinha, mas ela vai ser porque o cara, né, no caso o Cebola, tá pedindo, tá ligado? E sei lá, queria que você falasse menos, né? Às vezes uma pessoa gosta de falar bastante, aí a pessoa vai tentar se reprimir, falar um pouco menos, tá ligado? Porque o parceiro tá pedindo, né? Eu acho o seguinte nessa questão aí. Obviamente, tu tem que analisar também o que a crítica que o seu parceiro faz, ou então assim, uma exigência que ele faz e que tem razão. Essas duas que eu citei aqui, pra mim não tem sentido nenhum você atender, tá ligado? Se o seu parceiro não é do agrado dele que você seja do jeito que você pô, sei lá, mano, não sei se eu me agradaria uma. Não sei se me agradaria uma relação assim, tá ligado? Porque aí parece que o cara tá mais vendo pela estética, tá ligado? Do que realmente quem você é, sabe? Mas aí entra outra vertente também. No sentido de. Cara, por exemplo, eu aqui no caso, né? Pô, o Keiko, tu bebe aí e tal, podia parar de beber, ou então beber menos, né? Eu não bebo muito, não, mas assim. Supunhetamos que eu beba pra cacete, né? Todo dia e tal. Ok, né? Aí minha parceira chega pra mim. Não curto muito bebida, não. Será que não dá pra você parar de beber? Ou então beber bem pouquinho e tal? Cara, beber faz mal pra saúde. Beber realmente não é algo assim saudável. Bom, eu vou tentar. Aí eu acho uma coisa legal, tá ligado? Assim, pô, realmente eu vou me esforçar pra tentar beber menos, tá ligado? Aí eu não vejo problema nessa questão, não, tá ligado? E é mais ou menos isso daí que eu penso de uma relação, tá ligado? Você analisa, pô. Por exemplo, eu tenho um estilo de vida, obviamente, né, velho? Eu sou um cara mais retraído, mais assim e tal. Se eu ficar com uma pessoa que não gosta nada disso, pô, já é indício que não vai dar certo. Eu não vou sair da minha zona de conforto só pra agradar uma pessoa que eu gosto, velho, tá ligado? Não dá. Assim, é uma visão que eu tenho sobre relacionamento, tá ligado? Eu acho que quando você vê que a outra parte tá querendo que você mude bastante pra agradar o gosto dela, desconfie, tá ligado? Já fica naquela que pode não dar muito certo. Enfim, vamos voltar aqui. Para que você gosta de você gorda. E aí? E aí, como é que você vai ficar? Te vira aí, ô Mônica jovem, adolescente, desemprumada. Mas voltando, a Sofia começa a estudar ali junto com a turminha e a Mônica não tem dó. Dá-lhe piada gordofóbica, dá-lhe deixar claro que a Sofia não é amiga de ninguém. Mônica começa a exigir, inclusive, que as outras meninas isolem a Sofia. Algo que piora quando ela vê o Cebola dando moral pra ela. E aqui vale comentar o passado dos embates ali que as crianças tinham. Como isso pra você, Sofia era parte ali da galera do bairro das Pitangueiras. Mas eram outras duas meninas importantes ali nesse trio de meninas malvadas. Havia a Agnes, que é uma menina esguia, um tanto excêntrica, e a gênia do crime, que é a Penha. Uma menina francesa, ou que cresceu na França, não importa, mas ela gosta de falar com sotaque francês, e que é apaixonada pelo Parece Cebolinha. italiano, Outro velho. detalhe é que a Penha Pela tem cor, um tá ligado? superpoder, que é o olhar do desprezo, capaz de hipnotizar você, que eu também desprezo. E guarda esses nomes porque essas três personagens vão ser importantes aqui. Nesse primeiro momento, a gente só vê a Sofia, e a gente vê o isolamento da Mônica perante essa tentativa de fazer bullying contra a Sofia. A Magali, que aqui é mostrado muito como a mais certinha, a mais sensata, logo descola da Mônica, dizendo que ela tá sendo muito escrota, e resolve andar com a Sofia. E a Denise, lembrem que eu falei da Denise? Pois bem, ela é a melhor personagem. Dá pra ver que o Emerson tem um prazer imenso em escrevê-la, porque, cara, ela o tempo inteiro é sacana. É aquela personagem que a gente chega no limiar de perguntar por que a Mônica ainda anda com ela. Tipo, tá lá a Mônica dizendo, eu tô sofrendo. E a Denise responde, lógico, esse cabelo ressecado, eu também estaria sofrendo no teu lugar. Aí a Mônica retruca, você tá dizendo então que eu tô feia? Aí a Denise complementa, olha só quem agora resolveu raciocinar. Só que ao mesmo tempo a Denise é tão engraçada que mesmo essa perversidade dela passa pra nós uma sensação muito boa, muito divertida. Embora aqui também possa ter muito da minha visão contaminando isso tudo, porque o meu humor é um tanto assim. Eu me divirto pegando no pé dos outros. Inclusive do próprio público aqui do canal, que é um bando de infeliz. Porque se fossem felizes não estariam assistindo um vídeo do YouTube, né? Estariam se realizando profissionalmente, estariam ricos, estariam viajando o mundo. Não, Pô, tá lá queria, assistindo um velho. videozinho do YouTube. Mas
A minha chance sei lá, velho, ser rico é aqui. Felizes vocês não são. Mas enfim, apesar das maldades da Denise, ela é a grande confidente da Mônica nesse momento. Ainda que a Denise sempre deixe muito claro que a Mônica tá viajando, que ela tá tendo uns sonhos malucos e ela tá levando muito a sério. Sem falar que ela alimenta ainda mais as inseguranças da Mônica, dizendo, olha, o Cebola não tá dando atenção pra ti, mas também, né, guria, olha só a roupa que tu usa. Então enfim, a Denise é uma escrota, mas é aquele típico personagem que você ama odiar. E no final das contas vai ser a Denise que vai colar junto com a Mônica pra ela descobrir a verdade dos seus pesadelos e se isso tem a ver ou não com a Sofia. Uma importante personagem que vai aparecer é a Madame Creusodette, uma vidente que vai orientar a Mônica e explicar pra ela que algo está acontecendo na vida dela. Segundo a Madame Creusodette, existe um grande plano para derrotar a Mônica, e isso acontecerá a partir de uma grande traição. Porém, a Madame Creusodette deixa claro, nem tudo é o que parece. Para encurtar aqui a história, porque vai ter uma série de mistérios, o que vai se descobrir, segundo a própria Sofia, é que a Agnes já morreu. Fazia 2 anos que já havia falecido, a amiga ali da mesma ganguezinha. Só que o fantasma da Agnes havia sido invocado para uma vingança contra a Mônica. E aqui, galera, em termos gráficos, a coisa começa a ficar cada vez mais monstruosa. Aliás, para mim é bastante evidente o quanto que o Emerson queria fazer uma espécie de berserk da Turma da Mônica, porque cada vez mais os elementos de Dark Fantasy vão se fortalecendo. Mas se aquele monstro que está indo atrás da Mônica é o fantasma da Agnes, o que são os outros monstrinhos? O que tá acontecendo exatamente? Outra pergunta, quem invocou a Agnes? Mônica está com essa série de reflexões na cabeça até que um dia ela chega na frente da escola e percebe o Cebola dando um beijão na Sofia? Não, na Penha. Ela voltou. Sim, a líder da ganguezinha lá atrás, a francesinha, está de volta. É uma mulher linda. E já nesse retorno arrancou um beijo do Cebola. Pra piorar, a Mônica depois fica sabendo que em 7 dias eles vão pra França. Sim, ela mal chegou, já catou o Cebola e vai levar ele pra França. E o Cebola nessa história aqui? Aqui também eu preciso comentar sobre a caracterização dele. O Cebola, obviamente, agora não tem mais só 5 fiapos na cabeça. Mas tem um cabelinho que ainda lembra ali o espetinho dele. Então tudo que eu acho mais inteligente em pensar um Cebola adolescente é manter nele uma grande arrogância. O Cebola se acha mais inteligente que todo mundo. Afinal, só ele é capaz de criar planos infalíveis. Inclusive tem um momento em que a Mônica tem uma alucinação, ela não sabe que tá sonhando, então ela acha que tá conversando de fato com o Cebola. O Cebola diz pra ela, olha Mônica, você é muito burra. Você sempre foi burra. Você sempre caiu nas nossas armadilhas e até hoje você continua caindo naquilo que as pessoas maquinam contra você. Dito de outra forma, o Cebola diz pra ela, você jamais vai alcançar a inteligência que eu tenho. Eu, o homenzinho aqui, sou muito mais inteligente do que você, sua guria tança. Eu acho interessante isso estar na dimensão do pesadelo da Mônica, porque diz muito também sobre como é que ela tá pensando a si mesma. E eu acho que aqui vocês já sacaram quanto que esse relacionamento começa a se mostrar um tanto problemático. Mas enfim, adiantando também eventuais mistérios aqui, o que a gente descobre aqui é que a Penha... Aqui é verdade, é interessante. Muitas das vezes quando você sonha que você tá sei lá, tem um... Vamos colocar nessa situação que você tá sonhando que, cara, você está numa meio triste, assim, tal. Aí nos seus sonhos aparece um personagem te julgando. Você é sempre assim. Você é, sei lá, mano, mente para as pessoas, não sei o que e tal. Se você parar pra pensar, às vezes é uma reflexão de nós mesmos, tá ligado? A gente julgando, a gente criou uma alucinação que está julgando a gente por aquilo que a gente realmente está pensando que a gente é, tá ligado? É muito louco. Problemático. Mas enfim, adiantando também eventuais mistérios aqui, o que a gente descobre aqui é que a Penha planejou absolutamente tudo. Sofia entrou na escola para ser a informante. Ainda que depois a personagem da Sofia tem um arco de redenção, ela se volta contra a própria Penha. Por sua vez, foi a Penha que invocou o fantasma de Agnes e para atrair a Mônica, ela sequestrou a Leleala, a Legião dos Leitões Alados. Sim, agora ficou uma zona, né? Só pra contextualizar, isso é mais uns elementos que aparecem nos quadrinhos infantis, que o Emerson Abreu situou lá, e depois ele retoma pra versão jovem. Inclusive, a Legião dos Leitões Alados, em muito é uma mistura de Pokémon com personagens do universo do Sonic, é uma coletânea de bichinhos fofinhos, que são, como diz a própria Mônica, anjinhos, são espíritos de porco. Eu adorei isso, o espírito de porco, ele é fofinho. Enfim, o lance é que por causa dessa experiência que a Mônica já tinha tido na infância, ela percebe que ela precisa resgatar esses bichinhos. Daí que a alternativa é enfrentar a Agnes onde talvez ela esteja. Não somente nos sonhos da Mônica, nessa coisa meio Fred Krueger, mas na casa onde a Agnes morava. Daí que a Mônica invade a casa, tem esse embate com a Agnes, mas percebe que estava tudo ainda dentro do plano. Penha havia pensado em absolutamente todos os detalhes. Ela filmou a Mônica invadindo a casa. Então, retomando, ela infiltrou a Sofia como informante. Ela invocou a Agnes. Ela fez a Agnes sequestrar os porcos alados. Os porcos alados, por sua vez, foram colocados numa casa para que a Mônica invadisse essa casa
e daí ela fosse filmada por invasão a domicílio. Que é um crime pequeno, vamos ser francos, mas isso gera elemento de chantagem suficiente pra depois convencer o Cebola a namorar com ela. Sim, nem tudo é o que parece, como tinha dito a Madame Creusodete. Cebola não se apaixonou pela Penha. Cebola está namorando a Penha e vai topar viajar com ela daqui a alguns dias pra França, porque a Penha falou pra ele, olha, se você não fingir que é meu namorado, eu vou incriminar a Mônica. Só que o Cebola também tem o seu plano infalível, que também é mais uma das revelações dessa história. Aliás, esse é um ponto aqui a se destacar nesse arco aí da Turma da Mônica Jovem. O tempo todo tem plot twist em cima de plot twist, em cima de plot twist. Eu até tô pulando alguns aqui, saca? Porque tem muita coisa legal que você vai descobrindo, de repente, uou, e era isso, e uou, era aquilo, e nossa! Vamos ser francos, a nível de roteiro não é tão simples fazer isso. Mas voltando, a Penha, apesar do seu plano estar completo, ela ainda quer se vingar da Mônica. E aí você vai perguntando, por que ela odeia tanto a Mônica? Porque ela é apaixonada pelo Cebola? Não, ela depois própria reconhece, não tem nada a ver com isso. Segundo a Penha, mais humilhante foi o Cebola ter largado ela pra ficar com a Mônica. Tipo, uma menina gorda, baixa e dentuça. E eu fui trocada por isso? Não. Não, vou me vingar. Só que tem outros motivos para a Penha ser tão poderosa, porque parem pra pensar, ela invoca espírito, ela sequestra seres mágicos, ela tem o olhar do desprezo, que consegue manipular todo mundo. Tipo, quem é essa guria? E daí ela mesmo diz, eu sou o cavalo vermelho da guerra. Gente, aqui é o primeiro ponto. O Cavaleiro do Apocalipse, velho. Saga do fim do mundo. E como o nome já diz, já adianto, se trata do fim do mundo. De cavaleiros do Apocalipse, que vão aos poucos se revelando e que a Turma da Mônica está diretamente envolvida nos acontecimentos. Não só como vítimas, cabe dizer, já vai o spoiler. O Cebola tem muito a ver com tudo isso. Mas voltando aqui, o Cebola tem um plano infalível, e esse plano infalível tem a ver com a festa que a Penha vai fazer, chamando um monte de influencer, e revelar ao mundo que a Mônica é uma invasora de domicílio. Sim, o grande plano da Penha é fazer um gigantesco cancelamento da Mônica. Mesmo o Cebola tendo topado, ela fez tudo isso só de pirraça. Ela ainda assim vai revelar porque ela é má. Só que a Penha chamou uma mulher para organizar a festa, e essa mulher nada mais é do que a Denise disfarçada. Mais uma revelação, mais um plot twist. Sim, a Denise, que é muito perversa, ainda assim ajuda na hora que o bicho pega. E consegue ajudar porque ela também é muito má. Por isso que eu falo, ter amigos malvados não é necessariamente uma má escolha. Tudo bem que às vezes eles nos ferram, mas quando a gente precisa deles pra ferrar com os outros, é bem útil. Nesse inteirinho, a Mônica, que já fez uma invasão a domicílio, faz uma segunda, ela consegue se infiltrar na festa, e aí você tem aquele clímax de batalha final. Em vez de revelar para o mundo que a Mônica invadiu a casa da Agnes, o que é passado, na verdade, era um vídeo que a Denise estava fazendo, mostrando quanto que a Penha é uma cuzona. Então assim, sacaram, furdúncio geral, e aí você tem aquela típica cena de batalha final, Mônica versus Penha, e no meio disso seres sobrenaturais e tudo mais. O confronto final se dá diante de um barranco. Penha tenta derrubar a Mônica de lá, mas é a Mônica que derruba a Penha, que não chega a morrer, porque cai em cima do barco que tava lá embaixo, mas fica desmaiada. Depois a gente vai descobrir até que fica em coma. E final feliz, certo? Mais ou menos. A Mônica e o Cebola se reaproximam, mas ela deixa muito claro pra ele, você mentiu pra mim. Numa situação de necessidade, mesmo que você estivesse tentando me proteger, você estava mentindo pra mim. E você mentiu pra mim muito porque você não conta comigo. Lembram do medo lá da Mônica lá atrás? Pois bem, ele voltou aqui. O Cebola não conta com a Mônica porque talvez não ache ela esperta o suficiente para lidar com os problemas. Ao que tudo indica, na visão do Cebola, a Mônica precisa ser protegida. Ela é frágil. Ela é talvez até um tanto bobinha. O Cebola fica um tanto chateado com esse papo porque, enfim, está se tornando um fora, e ele fala pra Mônica, olha, a gente sempre se gostou, a gente é uma espécie de casal perfeito. E aí ele comete um ato falho que eu achei genial aqui em termos de roteiro. Ele fala pra Mônica, nós somos Romeu e Julieta. E a Mônica responde, tu tá ligado como é que termina a história de Romeu e Julieta? Ah, coisa boa, esses dois não podem ficar juntos não, tá dando ruim, hein? Indo agora pro terceiro episódio da Super Saga do Fim do Mundo, tem Dia das Bruxas. Esse saiu na Turma da Mônica Jovem em 63, e aqui, como o nome já diz, se trata de uma festa de Halloween que eles estavam fazendo na escola, e que obviamente dá tudo errado. Essa história do Dia das Bruxas, em comparação à anterior, já é um passo muito além no elemento do horror. Porque agora a gente começa a ter possessões, imagens que remetem a assassinato, espíritos zombeteiros. Inclusive, pra mim foi bastante impactante a imagem que a gente percebe que a Mônica tá com um encosto. Numa iconografia que remete muito a filmes de horror japonês. Pô, falando nesse encosto aí, velho, eu tenho que ver aquele filme lá do Spirit. A morte está ao seu lado, velho. Acho que é assim o nome do filme, né? Outra coisa que a história faz de maneira mais sutil é mostrar que a Sofia se sujou de tinta. Só que depois ela e as pessoas da turma são caçadas e jogados num porão. Como o quadrinho é em preto e branco, aquela mancha preta se espalhando a partir daquela galera ali desmaiada, remete muito a uma imagem de que a turminha tá sendo morta. Então você começa a ver esses personagens da sua infância querida sendo pilhas de corpos. Outro elemento aqui que também vai aparecer nessa história e que depois vai se tornar uma coisa importante é a aptidão da Magali para a magia. Já era dito nas histórias dela criança que ela tinha uma tia
que era bruxa. Daí que agora a Magali, nessa festa fantasia, pegou um amuleto da tia e tal, pegou um capuz, e de repente a Magali virou a Feiticeira Escarlate. Só que conforme depois mais pra frente vai ser explicado, não é por causa dos itens da tia que a Magali tem aptidões para o mundo da magia. Não, a Magali, ela é uma verdadeira bruxa. Desde criança, ela já é mágica. Eu confesso que eu não esperava essa, da Magali feiticeira. A feiticeira melancia, a gente poderia chamar. Mas enfim, todos esses detalhes vão ser importantes porque agora a turma vai ter que lidar com o fantasma da Penha. Lembra que ela tinha caído no barco e ela ficou em coma? Pois bem, a partir dos seus poderes mágicos também, ela agora tá atormentando a todos. E tem um episódio que eu acho muito, muito inteligente nessa história do Dia das Bruxas, que é quando o Cebola e a Mônica se veem presos na casa fora do tempo. E aqui tem uma brincadeira que é até difícil de explicar em vídeo, só lendo, que é o lance de que tudo que eles estão lidando são coisas que já aconteceram ou vão acontecer, e por causa deles. Por exemplo, o Cebola tá na casa do Franja, ele recebe um telefonema da Mônica, vem aqui na casa tal pra gente se encontrar, eu preciso da tua ajuda. Ele chega lá e vê a Mônica gritando da janela, Cebola, tô aqui, tô aqui. Daí ele se assusta, ele fala, vou salvar ela? Não vou chamar a polícia. Só que daí ele esbarra na Mônica, que tava andando na rua, e ele fala, pô, Mônica, o que você tá fazendo aqui? Eu te vi numa casa tal. E a Mônica fala, que viagem, cara, eu vim aqui ver essas fantasias do Halloween tão boas, etc. Daí o Cebola fala, então me acompanha porque eu te vi numa casa tal. Aí quando eles abre a porta, saem 2 pássaros. E estando lá dentro, eles começam a fazer uma série de situações que você vai sacando que na verdade são eles em momentos diferentes do tempo. Por exemplo, eles vão tentar subir a escada, vem um relógio lá de cima. Depois, por sua vez, quando a Mônica tá lá em cima, ela escuta um barulho lá embaixo, ela se assusta e joga esse relógio. E depois, quando o bicho pega e ela percebe que tá no meio de um paradoxo temporal, ela liga pra casa do Franja. E quem atendeu foi o Cebola. Sim, o Cebola do passado, Caralho, que agora tá indo lá encontrar ela. Por sua vez, velho. os pássaros que eles viram quando eles entraram na casa, são eles transformados em pássaros por causa da maldição. Só que assim, tem mais coisa aí, ok? É extremamente bacana aqui como os elementos são colocados fora de ordem e depois você consegue amarrá-los todos. E claro, também tem aqui questões gráficas que eu já comentei com vocês. O horror ficando cada vez mais explícito. Até mesmo as versões... Pô, fala aí que história em quadrinho aí, ó. É gibi pra criança aí, não tem roteiro. Olha aí, velho, que foda. Questões gráficas que eu já comentei com vocês. O horror ficando cada vez mais explícito. Até mesmo as versões grotescas da Penha, cara, são muito, muito grotescas. Encerrada essa história do Dia das Bruxas, vamos então para aquela que muita gente considera como a melhor da super saga do fim do mundo. E eu estou falando de Umbra, que saiu originalmente em Turma da Mônica Jovem de 74 a 76. Isso já no ano de 2014. Mais uma vez aqui, o que o Emerson faz é resgatar elementos que ele já havia colocado nos quadrinhos infantis. Então o que a gente vê aqui é a turminha indo viajar para Sococó da Ema, uma cidade que tem uma festa bastante folclórica que é a Jumenta Voadora. Uma festa feita em celebração de uma mulher muito bondosa que dava comidas para crianças carentes a partir de Tupperwares e que ficou sendo chamada de Jumenta Voadora porque na sua casa ela tinha um cavalinho alado, só que era um cavalinho com umas orelhas meio compridas e o pessoal com o tempo começou a chamar de Jumenta que Voa. Nome legal de você ser lembrado, né? Você faz caridade e fala, olha, a Jumenta Voadora. Contudo, a coitada da Jumenta viveu uma tragédia. A sua filha, num dia das bruxas, que estava fantasiada de fada, acabou sendo perseguida por outras 7 crianças, que colocaram inclusive na cabeça dela o crânio de um burro com 2 chifres de galho, sim, elementos cada vez mais bizarros, e assustaram essa criança de modo que ela caiu de um penhasco. E aqui nesse ponto, já logo no início da história, tem uma crítica que eu acho bastante interessante, que é o quanto que eventos trágicos muitas vezes depois são reduzidos apenas a festa pra traiturista. Mesmo que haja a lenda de que a Jumenta Voadora ajude crianças perdidas e tal, toda essa celebração em Sococó da Ema, na verdade, é feita pra poder ter lá show sertanejo, ter turista comprando, ter economia se mexendo. E claro, tem também, como em todo esse tipo de festa, uma grande mentira por trás. É isso, inclusive, que faz com que a turma se dirija pra essa festa. O Cebola quer fazer um documentário, que é uma atividade pra escola, mas óbvio, ele tem pretensões maiores. Ele quer descobrir a verdade em Sococó da Ema. Logo no começo da história, quando a turminha ali tá se dirigindo pra cidade, já começam os problemas. Faz sentido essa crítica aí, mano. Porque o Cebola vê a imagem de uma menina vestida de fada na beira da estrada. Se lembre da menina lá, filha da Jumenta Voadora, que também é uma imagem de jumento que voa, porque ela foi jogada de um penhasco. Tá ficando cada vez mais terrível isso aqui, vamos lá. Enfim, Cebola, Mônica, Magali, Cascão e Kim, que é o namorado da Magali, ficam com o carro estropiado. Sorte que estava passando também indo naquela direção a Madame Creusodete. Vocês lembram da vidente? E ela tem uma assistente, Berenice, que é uma velha rabugenta. Isso me lembrou alguns... Como é que eu posso dizer? O pessoal cria meio que um tour de um lugar onde aconteceu uma tragédia. Vamos pegar aí, eu não lembro o nome da cidade, sei lá, Beverly Hills, sei lá, eu não lembro o nome do lugar. Enfim, eu não sei, eu esqueci o nome do lugar. Talvez esse lugar eu esteja confundindo com outro. Onde teve um pai que matou a família inteira, tá ligado? E dizem que é o lugar mais assombrado do mundo. Enfim, aconteceu uma tragédia pra caralho ali. E essa tragédia hoje atrai turistas, né, velho? Que querem ir lá, conhecer o lugar e tal. E não necessariamente
esse lugar, que vocês devem saber qual que é, né? Eu falei Beverly Hills, é porque eu não sei o nome do lugar, sinceramente. Talvez esteja falando errado, por isso que eu vou evitar falar o nome. E o dono da propriedade começa a cobrar pela visita. Pô, vou ganhar lucro aqui, em cima de uma tragédia. Aconteceu uma tragédia, o pessoal quer conhecer. Pô, paga uma taxa aí, eu libero o lugar pra vocês vasculharem, tá ligado? Darem uma olhada e tal. Se vocês quiserem passar a noite, cobra assim por noite, tá ligado? O cara meio que criou uma máquina de fazer dinheiro ali por causa de uma tragédia, tá ligado? Foda. Me lembrou muito essas questões que acontecem assim, tá ligado? A Madame Creusodete. Vocês lembram da vidente? Perdão. Que nem o Rancho Skinwalker, né? Que a gente reagiu há um tempinho atrás aí o vídeo sobre, mano. Que o próprio dono lá. Eu não sei, acho que ele não cobra, né? No caso lá, eles pagavam para as pessoas irem lá, para eles fazerem um reality show, um documentário, enfim. Mas o cara poderia ganhar dinheiro com isso, velho. Cobrando uma taxa para o pessoal ir lá conhecer, tá ligado? Sorte que estava passando também indo naquela direção a Madame Creusodete. Vocês lembram da vidente? E ela tem uma assistente, Berenice, que é uma velha rabugenta que aparece como assistente dela nas histórias desde o começo. Creusodete e Berenice então oferecem carona pra turminha. Mais do que isso, Berenice oferece que a turminha possa ficar na sua casa. Só que as coisas não estão indo muito bem. Conforme o Cebola avança na sua pesquisa, eventos sobrenaturais vão cada vez mais acontecendo. Inclusive o próprio Cebola percebe que agora ele tá com um estigma no braço. E sim, lembra demais Guts. Até porque esse estigma, já adianto, é o sinal da serpente. E gente, tá ficando cada vez mais complicado, né? Mas então, saibam o seguinte: a serpente é o grande vilão por trás do fim do mundo. É uma figura arcaica, que vivia aqui na Terra antes mesmo de haver vida, e governava o povo das sombras. Só que depois esses seres foram para uma espécie de plano inferior, naquilo que vai ser chamado de planeta Tumba. Em resumo, a serpente é Satã. Ou quase isso. Você pode estar achando que tá indo tudo para um caminho muito sinistro, certo? Mas uma coisa que é importante ressaltar é que a Turma da Mônica sempre foi isso. A boa sacada que tá por trás aqui dos roteiros do Emerson Abreu tem a ver com reconhecer uma série de potenciais que já estavam lá nos quadrinhos infantis desde o começo. Por exemplo, o universo do Penadinho. Desde o começo, personagens ligados a um pós-vida, a espíritos vagantes, a monstros, enfim, tudo isso desde o começo estava lá. O tanto que até mesmo aqui, na Super Saga do Fim do Mundo, a Dona Morte faz uma aparição. Só que esse universo pós-vida também tá inserido num contexto de luta celestial. Lembremos, tem o personagem do Anjinho, que também volta aqui na Super Saga do Fim do Mundo como Ângelo, que agora tem uma imagem de arcanjo. Inclusive é ele que ajuda a Mônica a vencer a Agnès, vencer a Penha. Então aqui o que tá se armando é mostrar que aqueles elementos dispersos na Turma da Mônica, o Anjinho, o Penadinho, a Dona Morte, pois bem, tudo isso está intercalado em alguma escatologia, em algum fim do mundo que está diante de nós, e que por acaso Mônica e Cebola são personagens-chave. Dito de outra forma, então, o Emerson escreveu uma história dizendo: olha, o universo da Turma da Mônica, o universo todo criado por Maurício de Souza, pois bem, isso é uma história de fim de mundo. Tudo isso culmina para um apocalipse. E a maneira como esses elementos vão sendo introduzidos, como eu disse pra vocês, vai ficando cada vez mais desconfortável. Eu vou dizer pra vocês, o quadro em que o Cebola tá pesquisando ali sobre o que aconteceu de verdade com a jumenta voadora, e daí atrás dele você vê 3 pares de pés voando, cara, que velho, me incomodou, porque parece... Porra, essa aí é bizarro mesmo, velho. Essa aqui até agora pra mim foi a mais bizarra, velho. Olha pra isso, velho. Puta merda. Parecem 3 pessoas enforcadas, penduradas, mortas. Depois a gente descobre que não, são só assombrações mesmo, são só os filhos de Umbra. Que é uma coisa ainda mais bizarra. Melhor se fosse gente enforcada. Tá, mas eu tô me atropelando, porque como eu disse, mais uma vez tem essa coisa de plot twist, em cima de plot twist, em cima de plot twist. Eu tenho que desfazer essa engenharia de história pra poder explicar pra vocês o que tá acontecendo. E vamos lá. Vocês lembram da história triste da menina que foi atormentada por outros 7 meninos e tal? Pois bem, não foi bem assim. A filha da jumenta voadora tinha, na verdade, muito ciúme da mãe, que perdia muito tempo fazendo comida para crianças pobres. Daí que naquela fatídica noite, essa menina, por conta própria, colocou aquele crânio de jumento e foi na direção das outras crianças para assustá-las. Só que por causa do crânio, ela não viu direito para onde estava andando e caiu do penhasco. A mãe da menina, essa mulher tão bondosa, começou a ficar muito triste por tudo que tinha acontecido. E daí, querendo muito a filha de volta, ela fez um pacto com a serpente. Pacto com a serpente. Vocês estão sacando, né? Nos termos desse pacto, envolvia ter acesso a Umbra, que é o purgatório. Uma porta cintuosa, vermelha, embora o quadrinho seja de preto e branco, mas eu lembro deles falarem que é vermelha, e que só é aberta a partir de uma chave de ossos, que também traz ali o estigma, o símbolo da serpente. A jumenta voadora, a moça bondosa, mãe da criança que morreu, então o que ela faz? Ela entrega comida adulterada com sedativos para aquelas 7 crianças envolvidas no acidente. Lembrando de novo, as 7 crianças não derrubaram a filha dela, elas estavam sendo inclusive perseguidas. Mas o pacto é exatamente esse, entregar a alma de 7 crianças para conseguir resgatar uma. E é isso que a jumenta voadora faz. Ela sequestra
sequestra 7 crianças. Isso é mostrado na história, inclusive, que os pais daquelas crianças que desapareceram até hoje se revoltam com o fato de tudo isso ter virado uma lenda, de ter virado uma festa pra atrair turista. Tipo, meu filho sumiu, há 20 anos eu procuro meu filho, e vocês só sabem falar de dupla sertaneja. Mas enfim, a coisa piora. A jumenta voadora, a mulher das comidinhas da Tupperware, lança essas 7 crianças a partir da porta que dá em direção à Umbra. Ou seja, ela mata essas crianças. Só que num estágio intermediário, porque elas não foram de fato mortas. O corpo delas, em carne e tudo, foi jogado numa zona intermediária entre o inferno e o céu. E a própria jumenta voadora não pode cruzar essa porta, ela só pode jogar as crianças pela porta, porque como ela fez um pacto com a serpente, se ela atravessar aquela porta, ela vai direto pro inferno. Enfim, então vocês sacaram. O que ela fez foi pegar 7 crianças, que Caramba, velho. Inocentes. Que loucura, ela fantasiou mano. essas crianças com a mesma fantasia do Dia das Bruxas, porque o ritual envolvia isso. Jogou essas crianças ainda em vida num umbral, onde elas ficam nessa dimensão nem viva nem morta, e com isso teria de volta a filha. Só que o plano não dá muito certo. Primeiro porque a filha retorna, só que sem rosto. Para encontrar o seu rosto, ela precisa do crânio do jumento. E tem outro problema. A jumenta voadora jogou 7 crianças inocentes na Umbra. E elas, por serem inocentes, acabou bagunçando o ritual, fazendo com que a casa ali onde todos estavam pegasse fogo. Só sobrou a porta. E foi justamente por essa porta que essas crianças agora ali lançadas, esses filhos da Umbra, sequestraram o crânio de jumento e impediram que a menina encontrasse o seu rosto. Então, para tentar aqui explicar de um jeito mais simples, basicamente você tem 7 crianças, os filhos da Umbra, que são pessoas que não estão nem vivas nem mortas e que há 20 anos vagam nesse plano. Essas 7 crianças estão vestidas Aquela com ali roupas do de Halloween, com por o isso que chifre elas ali são parece tanto até monstruosas, mas também tem a ver com o fato de cada uma possuir um poder bizarro, que foi adquirido por causa desses 20 anos preso nessa dimensão paralela. Aquela lá do Thor, cara, esqueci o nome agora, a Hela, eu acho que é Hela, né? Não lembro agora. Cada uma possui um poder bizarro, que foi adquirido por causa desses 20 anos preso nessa dimensão paralela. E aqui, galera, a caracterização é muito boa. Tem a sangria, que causa uma chuva de sangue. Tem o perna de pau, que aqui é uma lógica quase de boneco voodoo, porque se você machucar ele, você que sente a dor. Tem o absinto, que causa fogo, tem uma cabeça de meteoro. Tem a viúva, responsável pela marcha fúnebre, ou seja, ela consegue ressuscitar pessoas mortas, só que no caso, zumbi. Tem o porta-voz, que é aquele que consegue possuir os outros, a bailarina, que produz ilusões, que consegue fazer qualquer um fique louco, e o violinista, que é um menino triste que anuncia que o mal vai acontecer. O dom dele é premonitório. São essas 7 crianças, então, os filhos da Umbra, que começam a assombrar o Cebola. E ele, na sua investigação, ali na casa da Berenice, consegue encontrar um quartinho, que casualmente tem o símbolo da serpente, que casualmente também tem a chave para a porta da Umbra, e mais do que isso, é o lugar que a menina, vestida de fadinha, tá dizendo pro Cebola: você precisa me ajudar, você precisa atravessar a porta da Umbra, pegar esse crânio de jumento e trazer para mim. O Cebola aqui, obviamente, não tá sabendo exatamente o que tá acontecendo. Ele acha que ele tá ajudando uma menina que precisa encontrar o seu rosto. Mal ele sabe que essa menina é a vilã da história. Só que vocês sacaram que ele encontrou muita coisa por coincidência? E a resposta para isso é o seguinte: a Berenice, a velhinha rabugenta, mas que também deu para eles abrigo, é a jumenta voadora. Sim, a Berenice, que perdeu uma filha, que fez parte do diabo, aquela velhinha que a gente só via como uma figura um tanto caricata. Bem, ela é a grande vilã. Ela manipulou a turma desde o começo, fez o acidente do carro acontecer, deu carona pra eles, colocou eles naquela casa e, mais do que isso, contou desde o começo com a ambição do Cebola. E isso é a questão fundamental aqui nesse arco, dentro de tantos elementos sobrenaturais. Cebola colocou todos em risco com base naquilo que ele queria descobrir. Porque algo que também vai sendo revelado é que o Cebola sabia que tinha mais coisa nessa história. Ele sabia que ela não era assim tão bonitinha desde o começo, mas ele não falou pros amigos. Ele deu como pretexto apenas que eles iam lá fazer uma atividade escolar, mas no fundo ele sabia que a parada era muito mais complicada, porque havia uma série de segredos, de crimes ali que não tinham sido esclarecidos, e ele em todo momento omitiu essas informações da galera. Ele em momento algum disse pra Mônica o que de fato ele estava fazendo ali. Ah, é só um documentário de escola. Tudo bem que a gente pode morrer nessa história porque tem muita coisa mais séria aqui, mas eu não vou falar essa parte. É aquele amigo que te leva pra um rolê, saca? Que é um lugar mega tenso, mas ele não te fala. Quando você chega lá, você já descobre que você tá pronto a ser esquartejado, sei lá. Só que isso, claro, também se volta... Eu não sei. Eu acho, por um momento eu tô pensando em que, pô, mas pode ter sido sem querer, tá ligado? Pô, assim, pô, deve ter coisa ali. Mas não necessariamente ele levando as pessoas lá vai dar merda, tá ligado? Quer dizer que vai fazer coisa ruim. Porque, como vocês viram no início ali, é um lugar onde tipo, tem festa, as pessoas vão, é um ponto turístico. Então, assim, tá ligado? Não necessariamente ele omitindo essas informações é questão de é pra dar merda, tá ligado? Mas, assim... As outras pessoas não estão investigando o lugar. Ele está. E ele, por estar fazendo isso, pode desagradar certas pessoas que sabem da verdade, né, velho? Então, nesse sentido, pode dar merda. Então, cara, pra ter uma certeza melhor, se o Cebolinha realmente aqui também vacilou,
Eu tenho que ler, mas assim, por aqui, de início, pra mim, eu fiquei meio em dúvida, mas eu ainda tô um pouquinho em dúvida, mas eu acho que sim, eu acho que ele realmente que botou todo mundo em risco, realmente. Contra o próprio Cebola. A imagem final do primeiro episódio de Umbra é muito impactante, porque o Cebola atravessa a porta de Umbra e a gente vê ele caído no chão, morto. Contudo, morto ele não tá, ele tá apenas ali naquele lugar intervalar entre mundos. Só que, como eu já disse pra vocês, tem aí toda uma conspiração por trás. E daí, uma vez que a gente descobre que a Berenice é a grande vilã, a gente vê que ela dá um chá pra acalmar a Mônica, a Magali e o Cascão, que estão preocupados com o sumiço do Cebola. Só que esse chá é o mesmo que ela colocou naquelas crianças 20 anos atrás, quando ela fez elas dormirem. E fez elas dormirem, por sua vez, para enterrá-los vivos. Sim, já o segundo episódio encerra com outra imagem muito fofinha, que é a Mônica, a Magali e o Cascão sendo enterrados vivos. E eles são enterrados vivos para que a partir do espírito deles surjam outras 3 entidades. No caso, os Guardiões da Soleira, aqueles que preservam a passagem da Umbra. E esses guardiões, por sua vez, têm a forma das fantasias que a Berenice tinha dado para eles pro Dia das Bruxas. Porque ela ali, dando abrigo para eles, sabendo que eles estavam inclusive sem carro, falou: não, eu consigo aqui umas fantasias velhas para vocês. E aí, galera, entra elementos aqui ainda mais sinistros e divertidos. Porque lembra, a Magali gosta muito de melancia, só que aí ela tem uma cara de lua, que é uma melancia, mas também é uma lua. Então ela é uma figura mágica macabra. A Mônica vira o Donnie Darko. É uma mulher vestida de couro preto com uma cara de coelho. E o Cascão, pra mim, é o troço mais esquisito, porque é um porco sadomasoquista. É uma roupa preta, costurada, com corrente e tal, e caramba, é um porco de couro preto, é muito esquisito. Esses 3 seres bizarros vão se voltar contra o Cebola, vão se voltar contra os filhos de Umbra. Eles estão ali para que a Berenice, para que a jumenta voadora consuma o seu plano, que é de finalmente dar um rosto pra filha e concluir o pacto que ela fez com a serpente. Só que a coisa não sai exatamente como Berenice, a jumenta voadora, estava planejando. Primeiro porque o Cebola já começou a sacar o que realmente está acontecendo. E segundo porque agora ele tem ajuda, não só dos filhos da Umbra, mas também de outros personagens da turminha que estavam lá na festa. Denise estava agenciando uma dupla sertaneja. De novo, sempre a Denise salvando o dia. E a Sofia era inclusive a segurança dessa dupla. Então tinha a Denise e a Sofia. Contudo, também aparece o Chavecão, que é o primo mais velho do Chaveco. Mas já adianto, tá, galera? Aqui ele é o Chaveco do futuro. Sim, ele é o Cable do universo da Turma da Mônica. É o Chaveco que viu o apocalipse e voltou no passado para salvar todos nós. E como ele próprio diz, aqui já começa a coisa complicada, para salvar todo mundo é preciso parar o Cebola. Tá confuso? Vou chegar lá. Chavecão, Denise, Sofia e dupla sertaneja que ela estava agenciando vão lá e resolvem se juntar ao Cebola, aos filhos de Umbra, a todo mundo nesse esforço reunido para conseguir salvar a alma da Mônica, da Magali e do Cascão e vencer a jumenta voadora e sua filha, que por sua vez se fundem numa entidade só. A jumenta voadora percebe que a única maneira que ela tem de ficar de fato junto da sua filha é se fundindo num único ser. E aí surge mais um outro cavaleiro do apocalipse, no caso, o cavalo pálido da morte. Vocês lembram que a Penha já tinha sido o cavalo vermelho da guerra? Agora a gente tem o cavalo pálido da morte. As profecias estão se cumprindo. E esse ser bestial que aparece ali da fusão da Berenice com a filha dela, cara, também é uma imagem muito impactante. É um ser grotesco com a imagem misturada de cabra, de burro, de elementos pagãos, e que vai ser isso que a turminha vai ter que enfrentar. Aqui mais uma vez o Cebola se demonstra uma figura fria, porque diante de todos esses problemas ele concebe um plano infalível, que no frigir dos ovos, depois de uma série de percalços, dá certo. Inclusive a Mônica, a Magali e o Cascão recuperam sua alma, saindo debaixo da terra, inclusive. Momento total, assim, cine trash. Mônica se desencavando da própria cova e gritando: Berenice! Contudo, esse embate final tem um custo. O Cebola precisa morrer. E ele de fato morre. Você tem a morte do Cebola. Mônica chora abraçada no cadáver do Cebolinha. Só que daí aparece a Dona Morte e fala pro Cebola: você tem o estigma da serpente. A sua função no mundo ainda não se cumpriu. E aí que entra, para que o Chavecão voltou no tempo? Ele voltou para salvar o Cebola? Não, ele voltou para nos salvar do Cebola. Porque o que está se desenhando é que o Cebola, ele vai ser também um dos cavaleiros. O cavaleiro final, aquele que vai trazer o fim do mundo. A partir também dessa transmutação em Guardião da Soleira, que inclusive vai traduzir ele nessa forma semi-metálica com uma coroa de 5 pontas, que remete aos 5 fiozinhos de cabelo dele, mas que também traz aqui uma iconografia de realeza ou até mesmo de elementos místicos ou macabros. Velho. Dá até pra fazer o paralelo. Os 5 fios de cabelo do Cebolinha é um pentagrama em formato de coroa. Mas isso ainda está para acontecer. Isso ainda vai evoluir na super saga do fim do mundo. Por enquanto, aqui nessa história Umbra, o único acho que final, seja pentagrama não, de velho. fato, é o Cebola ressuscitando, ele e a Mônica se reencontrando felizes, cheios de amor, mas a certeza de nós leitores de que isso não vai acabar bem. Além disso, também tem um outro elemento extremamente Aquela coroa ali eu já vi em algum lugar, mano. Certeza, algo parecido.
mas a certeza de nós, leitores, de que isso não vai acabar bem. Além disso, também tem um outro elemento extremamente macabro, que é o fato de que agora os filhos de Umbra finalmente voltam à vida. Aquelas 7 crianças que foram lançadas 20 anos atrás no purgatório, pois bem, agora elas conseguem voltar e revêem os seus pais. E claro, rola estranhamento, porque os pais estão 20 anos mais velhos, elas ainda são crianças. Mas finalmente o final é feliz, certo? Não, não é. Além de desconfiar agora que o Cebola não é exatamente o que parece, e que o relacionamento dele com a Mônica é simplesmente o início de muita dor, a gente também percebe que Sococó da Ema agora também não é mais a mesma cidade. Isso, inclusive, quem sacou foi o Cascão, porque ele percebe o seguinte: os filhos de Umbra também manipularam a gente o tempo todo. Eles podiam ter dito desde o começo, ó, tá rolando tal conspiração, a Berenice isso, não sei o que. Ou seja, os filhos de Umbra também queriam nossa ajuda pra sair daquela porta. E daí a própria Mônica fala, poxa, mas eles são crianças. E o Cascão responde, eles eram crianças 20 anos atrás. O que acontece com a cabeça de uma pessoa que fica 20 anos no purgatório? E daí o final, cara, o final é muito sombrio, porque o que aquelas crianças agora estão fazendo, que de fato não são mais crianças, é convertendo os adultos em seres bestiais, assim como eles. No final das contas, aqueles 7 seres místicos, agora o que fazem é espalhar essa magia extremamente sombria por todo mundo da cidade. Seja nos adultos, seja nas outras crianças. Sério, essa última página chega até a dar um frio na espinha de tão bizarra que é. Por tudo isso, esse final, que não tem nada de muito feliz, acaba nos ajudando a pensar nesses eventos todos que eu listei aqui desde o início do vídeo, sobre o futuro da relação Cebola e Mônica. Porque olha só, galera, esses elementos proféticos, macabros, apocalípticos, muitas vezes são alegorias. São imagens de algo que vai acabar mal. Então dá pra gente reconsiderar todos esses elementos, tirando o fator fantástico e observando apenas a título de psicologia dos personagens. E uma coisa que fica evidente é que Mônica e Cebola não têm condições de dar certo, pelo menos não como eles são agora. Vamos retomar. Por tudo que a gente viu aqui, a Mônica é insegura. E isso faz sentido. Ela era uma menina que ficava irritada se alguém chamasse ela de baixinha, de gorducha, de dentuça. Ou seja, desde cedo, ela é muito inculcada sobre o que pensam dela. Ela demanda muito a aprovação dos outros. Mais que ela seja fisicamente forte, ela é psicologicamente muito frágil. E por sua vez, o Cebola é um manipulador. Ele não chega a ser um cara mau, mas ele tá sempre manipulando os outros. Ele tá sempre dizendo pros outros o que ele precisa dizer para que os outros façam o que ele quer. E isso é uma coisa até que é mais forte do que ele. Ele não consegue ser de outra forma. Caraca, ele não fala agola. O L, mas não, né, velho? Sei lá. Nossa, eu falei tudo errado aqui. Mas, por exemplo, ele falou agora e não agola, né, velho? Ele sempre concebe planos infalíveis porque ele quer que as coisas aconteçam do jeito que E por isso ela me pediu. Ela não pode entrar. Seria mais entrar aqui, né? Sei lá. ele Enfim. quer. Agora juntem esses dois personagens. Uma mulher insegura com um homem manipulador. Vocês acham de verdade que esse relacionamento vai dar certo? Vocês acham de verdade que tem alguma chance disso não acabar numa relação tóxica pra diabo? Faz sentido. Toda essa alegoria de profecia, fim do mundo, etc., também tem a ver com uma alegoria sobre o fato de que nós precisamos mudar para que determinado destino não se consuma. Se Cebola e Mônica querem ficar juntos, ambos não podem ser aquilo que eles são. Ambos precisam se tornar outros. Ambos precisam crescer, e isso faz todo sentido na fase da adolescência, porque afinal de contas a adolescência é aquele momento onde a gente ainda tá meio que escolhendo uma personalidade pra nós. Ela já tá muito delineada, mas a gente ainda tá construindo. Mas não tem como não chipar, né, mano? Olha essa porra. Não tem nada de porra aí, sobrenatural sobre Mônica e Cebola. É na verdade a constatação de que se eles continuarem sendo como eles são, o destino deles é serem profundamente infelizes. O Cebola vai continuar machucando a Mônica, e mesmo ele amando ela, ele não vai conseguir parar de machucá-la, e por sua vez a Mônica vai sempre se sentir ferida, sempre vai estar se sentindo menosprezada, humilhada. Dito de outra forma, Mônica precisa superar suas inseguranças. Já Cebola, de alguma maneira, não pode ser tão manipulador. Cebola precisa, em alguma dose, abrir mão do controle. Isso é possível? Talvez. Não. Essa é a grande tragédia. Essa é a alusão a Romeu e Julieta que apareceu na história. Não vai acabar bem. Há uma chance, se eles mudarem, mas o mais provável é que não acabe bem mesmo. Sacaram então? Constatação de que talvez a gente não consiga ser feliz. De que por mais que a gente tente buscar a felicidade, aquilo que nós somos, os nossos vícios e também nossas virtudes atrapalham. Por mais que a gente possa amar alguém, às vezes ser quem nós somos impede esse amor de acontecer. Aquilo que era uma triste, paixão véio. pode virar Isso aqui é uma mensagem pra mim, velho. Acho que eu... tão somente sofrendo. É ser sozinho pra sempre, é isso aí. Dizer que Turma da Mônica jovem não tem uma sacada boa, que inclusive não é capaz mano, de destruir porra. a infância de todo mundo. Ó, palmas aqui pro Emerson Abreu. Papo Altos reto, trabalho, tá? velho. E claro, busquem ler essas histórias, seja em sebo, seja Muito em livraria. foda, velho. Os arcos, inclusive, Que foram roteiro. compilados em álbuns de luxo. Só que alguns estão demandando reimpressão. Enfim,
busquem, mas aquela velha história, se vocês forem pela Amazon, onde vocês ainda encontram alguns, usa o nosso link aqui que ajuda bastante. E diga nos comentários se vocês querem que eu continue falando da Super Saga do Fim do Mundo. Por mais que ela não tenha tido fim, o que eu falei aqui são só os 6 primeiros capítulos. Nesse momento, atualmente, tem 14. Então tem muita história ainda pra falar. Além de outras histórias da Turma da Mônica Jovem, da Turma da Mônica, enfim, surgiram outras histórias aqui que eu possa comentar. Também quero fazer um agradecimento público ao Kaique Décimo, que me trouxe uma série de informações, entrevistas, dados pra eu poder fazer esse vídeo, e também ao blog Dentro da Chaminé, que fez um apanhado bastante rico sobre a carreira do Emerson Abreu. Isso no artigo de um cara chamado Izombi. Valeu, Zumbi, e valeu, Kaique. E fica a sugestão pra você que gostou dessas histórias de crime e mistério, que assista o nosso vídeo sobre Degenerado, a história de um cara que nos anos 20 da França não era bem ele, se tornou ela. E isso não acabou bem. No mais, siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Muito bom, cara. Sensacional aí o vídeo do Quadrinhos na Sarjeta. Trouxe a Turma da Mônica de uma forma diferente, assim, né, velho? Do que eu jamais imaginei. Cara, eu via bastante o desenho da Turma da Mônica, né, velho? Os quadrinhos eu já li alguns. Eu só não me perguntem quais, que aí eu não vou lembrar de jeito nenhum, tá ligado? Mas era mais aqueles personagenzinhos padrãozinhos. Cara, alguns personagens ali que ele citou. Acho que talvez até... Que porra é essa aqui? Até esse daqui, esse gurizinho aqui, eu não sei quem que é não, velho. É muito personagem. Ou talvez eu até tenha visto, mas eu não tô lembrado. Ó, o Penadinho, eu tô ligado. O Anjinho, Cascão, Cebolinha, Magali, Mônica, né? Eita, sou, tá ligado? Aquele carinha da roça lá, que eu esqueci o nome também. Tem um escurinho, velho, também, velho. Que eu esqueci o nome dele agora. Enfim, tem um tupete. Ah, mano, eu sei. Eu conheço alguns, mas muitos do que apareceram depois na turma ali, daquelas 3 garotas ali que tem aquela gordinha no meio, eu nunca ouvi falar. Enfim. Eu tinha noção da existência da Turma da Mônica jovem. Vai falar pra vocês que eu nunca fui atrás de ler, de ver alguma coisa assim. Eu nunca fui, velho. Enfim. Acho que foi um bom vídeo aí, né? Que o Quadrinhos na Sarjeta trouxe pra gente, nos mostrando essas HQs aí, o contexto, a história, e como isso tem a ver com a Mônica e o Cebolinha, por que isso pode... Esse chip pode não acabar bem, e que ele trouxe alguns elementos interessantes que eu até acho que faz sentido sim, tá ligado? Romeu e Julieta. E o foco do cara, mano, o que... E sabe por que eu acho que pode fazer sentido isso daí? Que pode dar uma tragédia esse relacionamento no final dessa história aí, se ela realmente continuar? Que é... Mano, olha os elementos de terror que o cara colocou aí, mano. Olha que bizarrice, mano. O cara deixa muito bem nas entrelinhas ali alguns significados que, porra, que doideira, tá ligado? Enfim. E então eu acho sim que pode acontecer uma tragédia ali no final disso daí, mano. Não duvido, não. Já tá nesse ponto aí de colocar algumas personagens que pareciam estar enforcados, enterrado vivo, tá ligado? Um bagulho muito doido. O Bafomé. Cara, que loucura, mano. Enfim, tem muito elemento ali de terror mesmo ali, então. Que doideira. Bom, rapaziada, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Comentem aí o que vocês acharam. O vídeo também foi bem nostálgico, né, mano? Em relação à Turma da Mônica. Faz muitos anos que eu não vejo nada sobre. Então foi bem interessante relembrar essa turminha aí. Vou ficando por aqui. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Quadrinhos na Sarjeta. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Um abraço. A nós. Eu... Foi.